Glória a Deus, graças a Deus por tudo. Hoje eu quero conversar com você sobre esse tema, batalhas invisíveis. Batalhas invisíveis tem a ver com aquilo que muitas vezes vai acontecendo na nossa vida, mas a gente fica quietinho, nós somos homens. Não fala com ninguém, fica em silêncio, passa por lutas e dificuldades, mas a gente fica quietinho e, de alguma maneira, a gente precisa aprender a vencer, não é, essas batalhas. Vamos lá. Primeira batalha que eu quero chamar a sua atenção é a batalha da mente. É aquilo que fica na minha cabeça, né? Tem a ver com a identidade. Quem sou eu? E é incrível como que o diabo aproveita os nossos pensamentos e faz com que a gente vá afundando. E muitas vezes as pessoas vão afundando sozinhas, não precisa nem ninguém, né, empurrar. A gente vai sozinho. Jeremias 17:9 diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, diz a Bíblia, né? Quem o conhecerá? Aí lá na continuação vai falar que Deus conhece. Mas olha que interessante isso, o coração humano é enganoso. Tem um texto na Bíblia, lá no livro de Tiago, que diz que ninguém ao ser tentado diga Deus me tentou, porque Deus não tenta ninguém e ele não pode ser tentado pelo mal, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, coisas do coração, coisas da mente, pensamentos, e a gente vai sendo enganado de muitas maneiras. Por exemplo, eu pus 3 frases aqui para chamar a nossa atenção. Uma frase é: você é o que você sente. Vocês acham que está certo essa frase? Claro que não. Às vezes eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo, mas eu não sou isso. A verdade é relativa. A verdade é relativa, gente? Não. Outra coisa, deixa Deus fora disso. Não, isso daqui é negócio, Deus é Deus. Aqui é família, Deus é Deus. Nunca. A Bíblia diz que a gente deve reconhecer o Senhor em todo o nosso caminho. No dia a dia. Traz o Senhor para dentro da sua empresa, traz o Senhor para dentro da sua família, traz o Senhor para dentro da sua vida. Não divida as coisas, sabe? Porque nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando aqui de relacionamento com Deus. Em Romanos 12:2 diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Renovar a mente. A nossa mente, ela mente. A nossa mente nos engana. Às vezes vem um pensamento na sua cabeça e você acha que aquilo é verdade, mas não é verdade. Quem falou que é verdade? Aí você tem que recorrer a quê? Você tem que recorrer a algo que seja mais forte do que você, para você ficar firme. Então você recorre a Deus, a sua palavra, a verdade dele. Não é verdade? Eu tenho certeza que momentos difíceis lá com o Evaldo, com a Yasmin, com a Angélica, eram momentos difíceis. E agora? O que vai acontecer? Meu Deus, o que está acontecendo com a minha filha? A menina começou a pôr para fora, vomitar líquido preto, uma coisa difícil, aquela dificuldade. E a gente que é leigo, não sabe de nada, você entra em pânico. Se você se deixar levar pela mente, o que acontece? Você entra em desespero. Então renova a sua mente. Por isso que a gente está falando aqui, eu falo muitas vezes, querido, você pode nem frequentar a igreja, mas pega uma Bíblia e leia a Bíblia. Se tem um livro nesse mundo que pode ajudar a gente, chama-se Bíblia Sagrada. Tudo que está escrito ali é para mim, é para você, é para nos ajudar, né? É para a gente crescer, é para a gente aprender. Traz Deus para dentro da sua mente, traz Deus para dentro dos seus pensamentos. Não deixa que os seus pensamentos sejam... ele leve você para qualquer lugar, né? Outra coisa são as mentiras que o diabo traz, né? Deus esqueceu de você. Você está passando por isso porque Deus esqueceu de você. Deus te abandonou. Você é muito mal. Coisa tudo na cabeça da gente, né? Não é verdade. Você nunca será livre. Não tem mais jeito. São mentiras satânicas. Se você não acredita no diabo, dá uma olhada no mundo aí ao redor. É que você vai encontrar ele em muitos lugares. E sabe onde que ele ataca mais? Aqui. Pensamentos, frases, sentimentos. E a gente vai entrando em pânico com isso. Então olha o que a Bíblia diz.
João 8,44, as palavras de Jesus. Vocês são, ele estava falando com aqueles judeus, estavam brigando com ele lá, né? Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino, falando do diabo, desse anjo maligno, esse anjo que é a palavra diabo em grego quer dizer acusador. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e o pai de todas as mentiras. Por isso que eu sou radicalmente contra qualquer mentira. A gente não precisa cair nesse engodo mundano, terrível, que diz o seguinte: não, mas tem momentos que a gente tem que mentir. Nos momentos que você tem que mentir, você agrada quem? O pai da mentira. Está afim? Está afim de abraçar o diabo, tirar ele para dançar? Não, né? Eu não quero, eu acho que você também não quer, não. Ele é assassino. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. 3 coisas: matar, roubar e destruir. Só que Jesus veio para ele veio para nos dar vida, e vida abundante. E nós, homens, precisamos ser crentes nessa verdade. Crente aqui não é estigma. Crente é crer. Eu creio na verdade da Bíblia. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio naquilo que o Senhor Jesus ensinou. Eu creio que é isso aqui mesmo, e está aqui, porque foi Jesus quem ensinou para a gente. Outro problema sério, que são batalhas invisíveis, é a batalha das comparações. Você se compara com outro pai e fala: eu falhei como pai. Você se compara com outro marido e diz: eu falhei como marido. Você se compara com um profissional, um empresário, o que seja, você diz: eu não tenho sucesso, eu sou um fracassado. Quantas vezes isso já passou na cabeça de cada um de nós, em algum momento da vida? Acontece que eu não sou adepto do pensamento, a força do pensamento positivo. Eu não acho que a gente tem que ter isso, mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de comparação. Primeiro, as pessoas são diferentes, concordam ou não? As pessoas são diferentes. Segundo, tem gente que tem certas habilidades e que vai crescer numa determinada área. Eu não vou conseguir, eu não vou acompanhar, né? Eu convivo muito com o pessoal de vendas e tudo, né? Esse pessoal tem uma cabeça incrível, faz conta de tudo com uma facilidade enorme, assim. Os caras estão andando assim, eu fico assim correndo atrás, tentando chegar perto, só fumacinha. Não sou igual, eu sou outra pessoa, eu tenho outros valores, eu tenho outras habilidades, e você tem habilidades que eu não tenho, eu tenho habilidades que você não tem, ou pode ser que não, né? Nesse sentido. Ou seja, nós somos diferentes. E você e eu precisamos ficar felizes com as nossas diferenças, gente. Não é benção isso? Alguém uma vez falou assim para mim: você não vai tentar fazer um implante capilar? O Murilo fez ali, não vou falar mal não, viu, Murilo? Fica tranquilo. Eu pensei e falei assim: sabe, minha esposa nunca pediu. Que se tem alguém que eu quero agradar é minha esposa, né? Minha esposa. Se ela falou para mim: não me faz diferença nenhuma, está na boa, está tudo ótimo, está tudo certo. Aleluia, glória a Deus. Não é verdade? Agora eu vou querer me comparar com uma outra pessoa, porque tem, porque pode, porque isso. Não, meu filho fez, está feliz da vida e está tudo certo. Amém, glória a Deus, né? Tem gente que tem habilidades esportivas. Eu não tenho as habilidades que esses caras têm, eu tenho outras habilidades. E assim por diante. Não se compare. Uma vez um engenheiro chegou para mim, o cara trabalhava numa multinacional. Ele falou assim para mim: sabe, rapaz, eu tenho uma tristeza. Eu falei: por quê? Ele falou: eu fico vendo meus amigos, alguns amigos de infância que eu tenho, os caras estão bem, já estão milionários, não sei o quê. Eu falei: e isso te incomoda? Ele falou: incomoda muito, né? Porque olha como é que eu estou. Eu falei: então vamos falar como é que você está? Você trabalha? Ele falou: trabalho. Eu falei: em que empresa? Uma multinacional assim. E você é responsável por várias... Não, eu sou responsável por projetos importantíssimos. E o que você ganha está dando para você sustentar? Está dando. E a empresa já te levou para fora do país? Já, várias vezes. Eu tenho reuniões, isso. Eu vou estar reclamando do quê? Esse é o problema. A gente reclama das coisas que a gente não tem. Agradeça a Deus. Olha para aquilo que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus. Sim ou não, queridos? Mas calma, relaxa. Se você já falhou como pai, acerta isso. Se você falhou como marido, acerta isso.
Agora, tem certas coisas que são muito de comparação. Ah, mas eu estava vendo aqui umas fotografias de um amigo meu aqui no Facebook, aqui, ó. Ó, o cara vive nas férias. Vive nada, gente. Tirou fotografia lá no quintal, arrancou o chinelo. Tirou fotografia do pé dele aquela areia lá é areia de construção. Vocês nunca viram o pessoal que tira foto com uma privada? Privada não, uma tampa de privada e que parece janelinha de avião. Então, você não queria estar numa privada. O cara está, coitado, né? Não se compare. 2 Coríntios 10, 12, presta atenção nesse texto. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes. Primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Olha que incrível esse texto, gente. Eu peguei na tradução, acho que é na linguagem de hoje, né, ela dá uma explicação mais clara para alguns textos, algumas palavras. Mas é isso mesmo. Não é? As pessoas elas se medem por réguas que elas mesmas inventaram. E aí elas querem medir os outros baseado nas suas próprias réguas. Nós fazemos isso, todo mundo faz isso. A gente julga as pessoas baseado no que nós temos dentro de nós. É por isso que mentiroso não acredita em ninguém. Ladrão não confia em ninguém. Não é verdade? Porque o cara olha para dentro dele e fala, nessa eu roubaria. Então, eu não vou confiar em ninguém. Essa é a questão. Agora, quando você se compara, você não está levando em consideração certos padrões, não é? Por exemplo, vamos supor que você vai se comparar, porque a minha família é isso, porque a minha família é aquilo. Tá bom. São famílias diferentes? São. Por quê? São pessoas diferentes. São pessoas que têm características físicas diferentes, emocionais diferentes, culturais diferentes. A gente veio de famílias diferentes, com costumes diferentes, com cultura diferente. É assim, a vida é assim. Agora, enquanto você não se valoriza, ninguém vai valorizar você. Enquanto você não se valoriza, ninguém vai valorizar você. Você acha que alguém vai, de graça, chegar aqui, vem aqui, cara, eu quero encorajar você? Você não conta nem nos dedos. Não é verdade? De vez em quando aparece uma bênção chegando para você e diz assim, deixa eu dizer algumas palavras para você, eu quero te encorajar. Você é um cara incrível, você é um cara direito, você é um cara justo, você é uma pessoa pacífica. Olha, o seu exemplo tem sido uma bênção para mim. De vez em quando aparece um santo assim, que fala essas coisas. Não é verdade? A maioria joga você para baixo. Por que as pessoas jogam a gente para baixo? Porque eles se acham melhores e eles têm que jogar alguém para baixo para eles poderem sobressair. E a gente cai nisso, né? Cai nessa bobagem. É uma guerra invisível, cuidado. Outra guerra invisível é a batalha das emoções. O que passa dentro da gente? Sentimentos, raiva, desprezo, tristeza e assim por diante. Provérbios 4, 23. Leia comigo em voz alta. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele determina o rumo da sua vida. Se você não guarda o seu coração, aquilo que você sente acaba levando você para um lugar que você não gostaria de ir. Sim ou não? A gente pode, eu já falei sobre isso, mas a gente pode viver baseado em sentimentos? O que vocês acham? A gente pode viver baseado em sentimentos? Você pode dirigir a sua vida baseado em sentimentos? É por isso que o cara sai do carro e mata o outro, porque ele foi dirigido pelo sentimento. Estou com raiva, vou matar alguém. E não leva em consideração a desgraça que ele fez na vida dele, ou que vai vir na vida dele. Decisões que a gente toma por emoção é um perigo, não é? Guarda o seu coração. Primeiro, porque tudo passa. Salmo 30, verso 5, diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu acho que você, como um homem normal, você também chora, ou não? Ou você foi ensinado que homem não chora? Ou a sua cultura não deixa você chorar? Parece aqueles desfiles da monarquia inglesa quando morre alguém. Eles são impassíveis, né? Eles foram ensinados a não mostrar, não pode mostrar nada. Não sai lágrima, não faz nada. É impassível. Parece um boneco de cera. Sair dali e for para o museu, você não sabe quem é quem. Mas a gente chora, ou não? Ô, gente, para com isso. A luta, a dor, a dificuldade, o medo, ou você não tem medo? O medo não é ruim em si. O medo é uma insegurança que a gente tem em relação a coisas que a gente não conhece. O medo pode ser usado para muitas coisas boas. É o medo que te impede de fazer um bug jump e cair de cabeça lá embaixo, romper o elástico. Se pensou que fosse cair de cabeça e quebrar alguma coisa, não, você vai morrer.
Mas eu digo, de quebrar lá o elástico lá, né? Você fala assim, não. Por que eu vou fazer isso? Eu faço essa pergunta para mim. Tem certas coisas que eu falo assim, qual a razão? Por que eu faria um negócio desse? Aí alguém vai dizer assim, mas você tem coragem? Não. Ué, eu tenho um probleminha, se você já leu meu livro, você já viu lá no último capítulo, que eu falo sobre isso. Eu tenho um probleminha, tem um nome feio lá, um nome esquisito, que é o seguinte, o meu problema não é olhar para baixo, é olhar para cima. Então, se eu olho para cima num ambiente, por exemplo, eu estou, aqui não, porque é baixinho, mas se eu estou num lugar assim, completamente vazio ou cheio de prédios muito altos, olha, só de falar isso arrepiou meu corpo inteiro. Olha que coisa. Então, se eu estou em cima de um prédio, né, eu moro no 12º andar, eu olho lá para baixo, na boa, sem problema nenhum. Mas a hora que fala assim, olha o avião, eu faço assim, já me... Nossa, pastor, que situação. Olha a situação, gente. Ué, mas você não vai se tratar? Eu nunca vi problema nisso também, eu não fico olhando para cima. Cuidado com o seu coração. Por isso que o texto bíblico diz, guarda teu coração. Guarda as tuas emoções, teus sentimentos, né? O que passa dentro de você? Como que você está sentindo essa situação? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do coração que nascem as coisas. Por isso que Jesus, um dia chegaram para Jesus e falaram assim, os seus discípulos não lavam a mão, não sei o quê, que era cerimonial, né? Não lavam a mão, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque do coração nascem os maus desígnios, os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, né? Prostituição, todas essas desgraças nascem da onde? Do coração. Outra coisa, queridos, eu quero chamar a sua atenção para isso, o silêncio pode adoecer você. O que é o silêncio? Olha que interessante esse texto. Muita gente não entende esse texto. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Confessar os pecados não é eu chegar para uma pessoa qualquer, na igreja, no trabalho, na família, e falar assim, cara, eu preciso falar para você aqui o que aconteceu comigo, deixa eu me confessar com você. Não é isso. Confessar os pecados significa você tem lutas interiores, você tem fraquezas e tudo. A pergunta é, você tem alguém que você realmente confie para bater um papo? A maioria dos homens não tem. A maioria dos homens é silencioso. Está passando um perrengue lascado, fica quietinho, não fala com ninguém. Aqui diz, abra o teu coração e ore um com o outro. Gente, é tão bom quando alguém ora com a gente, não é? Ora pela gente. Agora, sabe o que é melhor ainda? É quando você ora por alguém. Porque a Bíblia não diz que é melhor dar do que receber? Quando você ora por alguém, você recebe mais do que a pessoa por quem você está orando. E daí, então, eu preciso de um amigo verdadeiro, né? Provérbios 27:17, leia comigo. O ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. A outra tradução diz, o ferro, como o ferro afia o ferro, assim o homem é seu amigo, né? Seu companheiro, alguém. Está aí, é esse texto. Como que o ferro afia ferro? Quando você passa, que você vai amolar uma faca, você já percebeu que quando você está amolando a faca, na verdade, você está tirando limalha da faca, né? Ela está ficando mais afiada porque você está tirando um pedaço dela. A amizade faz isso. Amigo verdadeiro não é aquele que fica feliz com você o tempo todo, dá risada o tempo todo, dá risada inclusive das suas desgraças. Isso não é amigo. Amigo é aquele que chora com você, é aquele que se alegra com você, é aquele que ora com você, é aquele que te aconselha, é aquele que pede conselho, é aquele que abre o coração e diz, olha, eu não sei o que eu faço. Uma situação aqui, cheguei numa encruzilhada, cara, me ajuda aqui. Se você não tiver nenhuma resposta, pelo menos ore por mim. Não, eu oro assim, vem aqui, abraça e ora. A gente precisa desse tipo de amigos. Esse amigo faz um efeito maravilhoso na nossa vida, né? Afia a nossa vida e a gente vai crescendo. Outra batalha silenciosa é a batalha dos pecados não confessados. Sabe o que é a batalha dos pecados não confessados? É quando você faz coisa errada, sabe que está errado e segura tudo para você e não confessa a Deus e nem confessa às pessoas. E isso é de destruir. Salmo 32, verso 3 diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha que interessante. Quando você não confessa a Deus os seus pecados, você envelhece. Você encontra a pessoa,
a pessoa parece que vai definhando a saúde física, a saúde emocional, a espiritual nem se diga. A pessoa está definhando. E por quê? Porque é como o osso secando, é como a morte chegando. Então guarda uma coisa, o que é pecado? Pecado é toda ofensa a Deus. Tudo aquilo que transgride uma lei divina é pecado. Não tem uma lista de pecados. Você tem que ter essa percepção, né? Pessoas que gostam de listinha, isso daqui é pecado, isso daqui não é pecado, isso daqui é pecado, isso daqui não é pecado, elas estão fazendo uma Bíblia para elas. Você tem que aprender com Deus. O que Deus quer? O que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele aceita, o que Ele não aceita? Ah, mas pastor, como é que eu vou saber disso? Vai ler a Bíblia, ué. Estou falando para você desde o começo. Se você não lê a Bíblia, você não sabe o que Deus quer. Se você não sabe o que Deus quer, você transgride sem saber. Só que o pecado é uma desgraça. É igualzinho à lei da gravidade. Adianta você não acreditar na lei da gravidade? O que você acha? Senão a gente já pode fazer hoje uma jornada. A gente sobe em algum lugar e faz uma jornada. Você acredita na lei da gravidade? Não, pula. Pensou que legal? E a gente filma. Filma e põe no Palavra de Homem. Claro que não, que coisa mais ridícula. Mas é essa a questão. Você acreditando ou não, a lei existe. Você acreditando em Deus ou não, Ele existe. E você acreditando ou não na lei de Deus, ela existe. E se você romper uma lei de Deus, você vai sofrer. É isso que está escrito aqui. Tá certo? Isso aqui é o cara que pulou e falava assim, eu não acredito na lei da gravidade. E se arrebentou lá embaixo. E o que a gente tem que fazer? Confesse a Deus. Olha a continuação do texto. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não confessa o que você não reconhece, concorda ou não? Você não chega para Deus. Tem gente que faz isso e eu vou falar para você não fazer mais, tá bom? Mas tem gente que faz assim, chega para Deus e fala assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Que pecado? Multidão é fácil, né? Não é? Você não chega no banco e fala assim, gerente, eu vim aqui conversar com você para você dar uma ajeitada na multidão das minhas dívidas. Ele vai dizer o que você quer. Então, a primeira coisa, para confessar, eu preciso fazer essa reflexão. Está vendo aqui? Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. É Ele falando com Ele mesmo. Primeiro você fala com você. O que está errado? O que você fez que não deveria ter feito? Que ação, que atitude você tomou que não deveria ter tomado? De que prédio que você pulou? E você acreditava que não ia morrer. Então a primeira coisa é reconheça o erro. Segunda coisa é confessa o erro. E a terceira coisa é abandona o erro. Diga comigo. Reconheça o erro, confesse o erro, abandone o erro. Voltei tudo de novo. Fiz tudo errado de novo. Por que você acha que a gente volta a fazer coisa errada? Por algumas razões. A primeira, você não reconheceu que estava errado. Sabe qual é a diferença de arrependimento e remorso? Não? Remorso é aquele cara que está na cadeia porque matou a mulher e alguém chega e diz assim, e aí, como é que está? Você está arrependido? Não, estou muito arrependido. E se você saísse daqui hoje, o que você ia fazer? Eu ia matar o cara que me pôs aqui dentro. Está arrependido? Não. Isso é remorso. Remorso é uma tristeza por alguma coisa que não deu certo. E arrependimento? Arrependimento é reconheço o erro, confesso o pecado e abandono. Não existe arrependimento se você não abandona. Porque se você não abandona é porque você gosta. E tem gente que ama o pecado. Sabe aquele cara que ama o pecado? Ele tem pecado de estimação. Pecado de estimação e gosta daquele troço. E guarda no coração. E aí, para desencargo de consciência, ele fala assim, Deus, perdoa meus erros. E abre o olho assim, tipo, será que eu vou morrer? Deus nem ouve essas orações. Porque não existe sinceridade, não existe vontade. Aprenda, reconheça o erro. Você mentiu? Você mentiu, então diga que você mentiu. Você adulterou? Adulterou, então diga que você adulterou. Você roubou? Roubou, então você diga que você roubou. Agora, não vai ficar dizendo assim, sabe, não é que eu roubei. Deixa eu explicar para você. O cara que fala isso, ele já é um bagre ensaboado, não é? Quer explicar uma coisa inexplicável, né? Então vamos continuar. A pergunta que eu faço para você e para mim essa noite é, e daí? O que você vai fazer com as suas batalhas? Deixa eu te dizer uma coisa. Há um Deus Todo-Poderoso que reconhece,
que somos pó. Eu gosto desse texto da Bíblia. Deus sabe que somos pó. Ele sabe que eu sou fraquinho. Ele sabe, Ele me conhece. Mas conhecer não é desculpar. Está entendendo? Ele me conhece, Ele sabe que eu sou fraco. Mas Ele me deu o Filho dEle para que eu pudesse viver uma vida nova. Agora, se eu não quiser, eu não recebo esse presente. Mas se você quiser, esse presente está para você. É você abrir o coração e recebê-lo. Vamos ficar em pé? Eterno Deus, Tu és o Senhor. E como Senhor que Tu és, Tu tens todo o poder no céu e na terra. E o Senhor tem as leis que o Senhor estabeleceu para o nosso bem. Querido Deus, ajuda cada um desses homens a se acertarem contigo, a se acertar contigo, a viver contigo, a andar contigo e a reconhecer que existem batalhas que já foram vencidas na cruz e nós estamos carregando à toa, mas a gente pode viver uma vida nova, porque o Senhor tem a vida nova para nos dar. Ajuda-nos, é a minha oração em nome de Jesus. Amém.